Olá, pessoal, dando continuidade aí à nossa disciplina de saneamento básico 2. Hoje a gente vai trabalhar um tema bastante interessante para nós, enquanto engenheiros civis, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre os resíduos sólidos na construção civil. Na aula passada, a gente deu uma introduzida a respeito do assunto, falamos um pouquinho sobre isso, mas hoje nós vamos estudar um pouquinho mais aprofundado sobre o assunto. Antes da gente iniciar sobre os resíduos sólidos na construção civil, nós vamos falar um pouquinho dos resíduos sólidos urbanos, certo? Para vocês terem ideia, eu trouxe um panorama aqui para vocês de 2017. Então, vamos lá. Vamos aos dados, né? Aqui na região sudeste, são 1.668 municípios. Em 2017, esses municípios, eles geraram cerca de 105.794 toneladas por dia de resíduos sólidos urbanos. O lado positivo é que, dessa quantidade, cerca de 98,1% foram coletados. Desses resíduos coletados na região sudeste, cerca de 30% foram encaminhados para lixões e aterros, certo? Então, se a gente pegar em números, 30%, cerca de 30.000 toneladas foram encaminhadas para lixões ou aterros, certo, pessoal? Agora eu vou trazer para vocês uma comparação com os índices, com a geração de resíduos sólidos entre 2016 e 2017. Em 2016, a geração de resíduos sólidos por dia foi de 104.789 toneladas. Em 2017, houve um aumento aí de quase 1%, né? E a geração de resíduo per capita, que é algo bastante preocupante, né? Você gerar 1,2 kg de resíduos sólidos por dia é muita coisa, né? E de 2016 para 2017, essa geração de resíduos sólidos quilo habitante dia teve um aumento aí de cerca de 33%, pessoal. Então, é uma grande geração de resíduos sólidos urbanos para uma pessoa só, né? E comparando com nível Brasil, nós temos aí a geração de resíduos sólidos de 212 toneladas por dia em 2016 e quase 215 toneladas por dia em 2017. Então, vamos observar bem, pessoal. Em 2017, o Brasil ele teve quase 215 toneladas por dia de geração de resíduos sólidos. Dessa quantidade, 105, quase 106 mil foram na região sudeste. Então, a gente pode perceber aí que cerca de 50% foram gerados na região sudeste. Outro ponto que eu quero que vocês observem aí é o quê? A geração de resíduos per capita, né? Em 2017 estava em 1 kg, 0,35 gramas, né? Então, a diferença para a região sudeste com o nível Brasil, ela é de cerca de 200 gramas por habitante por dia. Então, nossa região, ela está num consumo extremo, né? Isso é bastante preocupante até. E trouxe para vocês também a participação das regiões do país no total de resíduos sólidos coletados, né? Pela lógica, claro, se a região sudeste ela produz mais, ela tem que gerir melhor
coletar, né, esses resíduos que são gerados. Então tá aí a nossa percepção quanto região sudeste relacionado ao Brasil, quando a gente fala de resíduos sólidos urbanos. Agora entrando mesmo nos resíduos sólidos da construção civil, a gente sabe que a construção civil ela é necessária para a evolução do país. Ela gera crescimento econômico, gera crescimento social, então ela é imprescindível para que o nosso país evolua. Só que a geração desses resíduos sólidos da construção, ele pode desencadear uma série de problemas ambientais se ele tiver uma má gestão, né? Se for descartado em qualquer lugar, se houver um excesso de consumo, um excesso de geração, né? Tudo isso vai causando uma série de problemas ambientais. E aí veio uma resolução do CONAMA, a resolução número 307, de 5 de julho de 2002, desculpa. Ela veio para estabelecer diretrizes, critérios e procedimentos para gerir os resíduos sólidos da construção civil, para que as ações que fossem realizadas minimizassem os impactos ambientais. A gente vai ver um pouquinho sobre ela hoje. Temos também a Lei 2.305, de 2 de agosto de 2010, que na aula passada eu citei para vocês, né, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dentro de construção, relacionando resíduos sólidos com construção civil. A resolução do CONAMA e a Lei 12.305, elas são as mais importantes. É o que norteia mesmo a gestão dos resíduos sólidos para a construção civil, tá? E nós temos também a Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. Essa lei, ela dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Então, tudo que for relacionado ao meio ambiente, né, aqueles impactos ambientais que a construção civil, a geração de resíduos da construção civil pode causar, tá tudo nessa lei de Política Nacional do Meio Ambiente. E nós temos também a resolução do CONAMA, número 1, de 23 de janeiro de 1986, e essa daí, ela dispõe sobre os critérios básicos e diretrizes gerais para avaliação de impacto ambiental. Então, o quanto que a geração de resíduos sólidos da construção civil, por exemplo, causou de danos ao meio ambiente, causou impactos no meio ambiente, tudo isso vai ser avaliado por essa resolução do CONAMA, certo? Então, eu trouxe para vocês algumas definições. Os resíduos da construção civil, eles são aqueles provenientes de construções, reparos, demolições de obras de construção civil, resultantes da preparação e da escavação de terreno, né, sendo esses tijolos, blocos, cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras. Então, nós temos aí uma diversidade de materiais que podem ser resíduos da construção civil, né? Depois, nós temos ainda os geradores. Os geradores são pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis por atividades ou empreendimentos que gerem os resíduos, aqueles resíduos definidos como resíduos da construção civil. Então, seja pessoa física ou pessoa jurídica, gerou resíduos sólidos, eles são chamados geradores. Os transportadores são as pessoas físicas ou jurídicas encarregadas da coleta e do transporte dos resíduos entre as fontes geradoras e a área de destinação.
bem tranquilo, alguns conceitos aí, algumas definições, né? Agregado reciclado é um material granular proveniente do beneficiamento de resíduos da construção que apresentem características técnicas para aplicação em obras de edificação, de infraestrutura, em aterros sanitários ou para outras obras de engenharia. Então, todo material que for proveniente da construção civil, né, for um resíduo proveniente da construção civil, desde que apresentem as características técnicas para aplicação em outras situações, eles são chamados de agregados reciclados. O gerenciamento dos resíduos sólidos, ele é o sistema de gestão que visa reduzir, reutilizar ou reciclar resíduos, incluindo planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos e recursos para desenvolver e implementar as ações necessárias ao cumprimento das etapas previstas em programas. Então, tudo aquilo que inclui planejamento, que inclui procedimentos, desenvolver recursos, implementar ações, tudo isso faz parte do gerenciamento de resíduos da construção civil. Algo que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: antes se falava em reduzir, reutilizar ou reciclar os resíduos, certo? Hoje a gente já fala de outro parâmetro, tá? Depois a gente vai entrar nesse mérito. A reutilização é o processo de reaplicação de um resíduo sem transformar o mesmo. Então, se a gente pegar um resíduo, usar ele da maneira que nós encontramos, nós vamos reutilizar. Já a reciclagem é o mesmo processo de reaproveitamento de um resíduo, só que esse resíduo ele deve ter sido submetido a alguma transformação. O beneficiamento é o ato de submeter um resíduo a operações ou a processos que tenham por objetivos dotá-los de condições que permitam que ele seja utilizado como matéria-prima ou produto. Então, a gente pega aquele resíduo, pode ser que a gente opere ele, que faça algum processo de transformação, com o objetivo de fazer com que ele tenha condições de ser utilizado como uma matéria-prima ou produto. O gerenciamento de resíduos sólidos é o conjunto de ações que são exercidas direta ou indiretamente nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento, destinação final, ambientalmente, isso é bastante importante, ambientalmente adequada desses resíduos sólidos e ainda a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com o Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos ou com o Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, na forma da Lei 2.305, né, que a gente já comentou, sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Segundo essa resolução do CONAMA, número 307, os resíduos da construção civil, eles são classificados da seguinte maneira: tem os resíduos classe A, que são resíduos reutilizáveis ou recicláveis, como agregados. Os resíduos classe B são resíduos recicláveis, mas para outras destinações. Plástico, papel, papelão, metal, vidro, madeira, embalagem vazia de tinta, né, gesso. E temos o resíduo classe C, que esses são resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a reciclagem ou recuperação. Então, se tivermos um resíduo que não é possível reciclar ou recuperar, ele é classificado como C. A classe D são os resíduos perigosos, oriundos do processo de construção, tais como tintas, solventes, óleos, ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições.
demolições, reformas, né, reparos de clínicas radiológicas, né? Esses resíduos, eles foram submetidos a algum tipo de radiação, né? Telhas, objetos que contenham amianto ou produtos nocivos à saúde. Outro material que contém amianto é aquelas caixas d'água, né, bem antigas. Vocês já devem ter ouvido falar. Os geradores, dentro de gestão de resíduos sólidos, os geradores, eles devem ter como objetivo prioritário a não geração dos resíduos. Então, a princípio é o quê? Não podemos gerar resíduos. E, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, né? Aí vocês lembram que eu falei com vocês que antes se falava quando se pensava em resíduos sólidos, falava sobre redução, reutilização e reciclagem. Hoje, esses eram chamados os 3 R's, né? Hoje, a gente já fala sobre os 5 R's. Os 5 R's, eles são o quê? Recusar, reutilizar, reduzir, reciclar e repensar. Nós temos aí recusar. O que seria recusar, né? Eu realmente preciso disso? Preciso utilizar isso? Opa! Reutilizar é desenvolver a cultura da reutilização, né? Reutilizar caixas de papelão, embalagens vazias, né? A gente pode trazer diversas utilidades para esses materiais. Então, vamos reutilizar. Reduzir é a melhor forma para a gente evitar danos ambientais, consumir menos produtos, né? Dar preferências àqueles produtos que têm uma maior durabilidade, para que a gente possa reduzir a produção do lixo, né? Reduzir a geração dos resíduos. Reciclar, todo mundo já conhece, né? Cada item reciclado, ele significa um menor consumo de água, um menor consumo de energia, um menor consumo de matéria-prima e, além disso, a nossa criatividade, né? Reciclar é transformar alguma coisa numa coisa nova, algo que seria descartado em algo novo. E repensar, eu trago aí para vocês, a gente pode rever gastos, podemos rever hábitos, podemos rever estilos de vida, a gente pode repensar em tudo isso que está à nossa volta, certo? Para implementar a gestão dos resíduos sólidos na construção civil, é necessário desenvolver o Plano Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos, certo, pessoal? Esses planos de gerenciamento, além desse plano municipal de gestão de resíduos da construção civil, existe também o plano de gerenciamento dos resíduos da construção civil. O plano municipal, como o nome já diz, cada município vai implementar o seu, vai criar suas regras, claro, de acordo com as leis e de acordo com as informações legais que nós temos, certo? E os planos de gerenciamento dos resíduos sólidos da construção civil, eles são elaborados e implementados por geradores e terão como objetivo estabelecer os procedimentos necessários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos. Essa frase aqui, ó, esse trecho aqui, ambientalmente adequados, ele está em toda a resolução número 307 do CONAMA, né? Falamos muito sobre ele. Então, o plano de gerenciamento dos resíduos da construção civil, ele é feito por cada empresa. Cada empresa vai estabelecer os procedimentos que ela vai adotar
para que aconteça o manejo e a destinação adequada dos resíduos da construção civil, certo? A destinação dos resíduos. Os resíduos classe A, eles devem ser reutilizados ou reciclados, na forma de agregados ou até encaminhado a aterros próprios para os resíduos classe A, de reservação de materiais para usos futuros. Então, esses materiais, eles podem ser utilizados posteriormente, mas o ideal é que eles sejam reutilizados ou reciclados. Os materiais classe B, eles devem ser reutilizados, reciclados ou encaminhados à área de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura. Então, os resíduos classe B, eles deverão ser armazenados de forma com que eles sejam preservados, ok? Os resíduos classe C, eles devem ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas para cada um desses materiais. E os resíduos classe D devem ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas, né? São aqueles que são um pouco mais perigosos. Então, cada material vai ter o seu armazenamento, a sua destinação correta e indicada. Pessoal, a nossa aula fica por aqui, o nosso conteúdo. Aguardo vocês para a nossa discussão, como a gente está fazendo, né? E depois a gente vai desenvolver uma atividadezinha a respeito dessa resolução, ok? Para a gente ficar mais a par dos assuntos que ela traz para a gente. Beleza? Obrigada, pessoal, e até a próxima.